Nós estamos aqui nesta manhã, neste domingo, com a permissão do nosso pastor, o evangelista Valdemir, para dar início ao segundo trimestre deste ano de 2020, onde nós estaremos estudando a lição que vai estar aparecendo aí para você na sua tela, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. Neste dia, neste domingo, 5 de abril de 2020, nós estaremos estudando a primeira lição desse trimestre, a qual nós estaremos meditando sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Aqui, para nós já ganharmos tempo, vai ser só um resumo, que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando, aos irmãos que se encontram em casa, que Deus continua com a mão estendida, protegendo não só os irmãos, mas toda a nossa nação. Amém. O nosso textual nos diz o seguinte, irmãos: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 2, a nossa verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, e também em Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, o verso 1 ao verso 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, o capítulo 19, que nos diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeis vós já o Espírito Santo, quanto creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse-lhes: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. E estes eram ao todo uns 12 varões. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante, irmãos, a leitura desta palavra, nós estaremos fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, Pai Santo, Criador do céu e da terra, graça nós te damos por este momento, graça nós te damos por esta oportunidade, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, nesse estudo, meu Pai, ao longo desse trimestre, que o Senhor venha conceder-nos graça, sabedoria e entendimento, para nós compreendermos a maravilhosa, inerrante, santa, Pai, palavra do Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós podemos aqui observar, esta lição desse trimestre, eu não posso deixar aqui de fazer menção do pastor, Douglas Batista, que é o escritor, o que escreveu a lição desse trimestre, o comentarista desta lição, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em filosofia, que Deus possa continuar nos dando graça. Vamos lá, irmãos, para a nossa introdução, porque vai ser só, como eu já falei antes, vai ser só uma pincelada, uma introdução desta primeira lição, a qual é muito importante ao todo o trimestre. A primeira lição é a parte fundamental, que nós vamos estar estudando passo a passo da carta aos Efésios, e a primeira lição é de suma importância para nós. A Epístola aos Efésios é denominada
de A Coroa dos Escritos de Paulo e ainda de A Rainha das Epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um dos principais objetivos dos escritos de Paulo à igreja, que se encontrava na cidade de Éfeso, aos irmãos efésios, era levarmos a eles, e assim nós também nos dias de hoje, que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir de uma maneira graciosa, como tem nos conduzido, para que nós possamos, durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Aqui nós iremos dar a introdução aqui, já começar o primeiro subtópico, que vai nos dizer assim, autoria e data. Se está falando de um escrito, nós temos que saber, quem escreveu e quando escreveu. As duas primeiras perguntas que vai surgir aqui. Quem foi que escreveu? E quando foi que escreveu? Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso, irmãos, no capítulo 1, o primeiro verso, já dá início, e também no capítulo 3, o verso 1 também do capítulo 3, Paulo vai reforçar esse mesmo modo de escrever da época, dando autoria, ou trazendo aqui com simples palavras que aquela carta estava sendo escrita do seu próprio punho ou de você mesmo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico. Isso aqui é muito interessante para nós entendermos, tá, irmãos? Mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, O primeiro rei de Israel pertencia à mesma tribo do apóstolo. Nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, o verso 21, e Efésios também, em Filipenses, melhor dizendo, o capítulo 3, o verso 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, como infelizmente muitos falam que Paulo, após o seu chamado, o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo ali no caminho, na chegada em Damasco, o nome de Saulo foi mudado para Paulo, não, é erro dizer desta maneira, mas sim ele tinha os dois nomes, é bem conhecido de todos que ele tinha dupla, cidadania, ou ele era judeu, mas tinha a cidadania romana. Então, em romano, o nome dele era Paulo, era Paulo, e em hebraico, era Saulo, que era, muitos estudiosos acreditam que era uma homenagem que os pais dele tinham dado a ele, devido a ele ser da mesma tribo do primeiro rei de Israel, que era Saul, ou Saúl, como ele gosta de ser pronunciado, Aqui, a assinatura, vamos já partir para o segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Nós bem sabemos que Paulo era titulado, ou era conhecido como apóstolo do gentil, dos gentílicos, daqueles não judeus da época. Então, por ele, aquela região, ou todo aquele mundo naquele tempo, pertencer exclusivamente ao domínio e controle do Império Romano, era bem mais fácil ele apresentar com o nome romano, ele iria ser muito mais bem recebido, com o nome
romano do que com o nome hebraico, né? Que era uma nação que estava bem ali, vamos dizer, bem comprimida ali na Judéia, na Galiléia ali, né? Que era o povo judeu, estava bem ali apertado. Mas naquele tempo nós bem sabíamos que as nações que mais prevaleciam era, por exemplo, o grego, né? Que tinha muitos espalhados, assim também o Império Romano que dominava sobre todos. Então era muito mais fácil ele apresentar como o nome dele romano do que como o nome dele, né? Como judeu, como, né, o povo ali da tribo de Benjamim. Vamos lá. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como a ressalva pela vontade, como ele ressalva, pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Né? Isso é bem interessante, porque quando nós bem sabemos que os próprios discípulos, né, quando foram ali instituir os primeiros diáconos, eles oraram, apresentaram a Deus e foram impostos às mãos, né, homens que eles viram, que eles escolheram, que tinham um bom testemunho, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo, ou Saulo de Tarso, é diferente. Né? Isso é coisa que ele frisa em todos os seus escritos, né, que ele foi chamado não por homem, ele não foi escolhido não segundo a vontade de Pedro, não segundo a vontade de João, não segundo a vontade de Tiago, mas sim o chamado de Paulo, né, a autoria do seu chamado foi diretamente de Deus. Então ele vai deixar isso bem claro aqui, né, chamado por Deus, não por homens. Vai dizer, outro detalhe, né, relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, ou seja, ele sabia que quem tinha instituído ele apóstolo não era homem, mas sim o próprio Jesus, com a ressalva, pela vontade de Deus. Ou seja, eu estou aqui não foi porque o presbítero, o pastor, não foi porque o pastor Pedro, o pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, né, como a gente bem conhece, o pastor que presidia ali na igreja mãe em Jerusalém nos dias dele, não foi por Tiago, mas sim foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo naquele encontro maravilhoso ali no caminho de Damasco. Amém? Uma epístola da prisão. Isso aqui é bem também interessante para nós podermos entender, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere ou da cadeia, para nós entender, né, com mais clareza. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então aqui nós vamos saber, né, ter o entendimento que essa epístola, esta carta foi escrita, como essas outras aqui que eu frisei, né, Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, da prisão. Né? É bem conhecido de nós todos, estudiosos da palavra de Deus, que Paulo teve duas prisões, vamos dizer assim, duas prisões mais duradoura, que durou mais tempo, que é mais marcante, né? Duas prisões, uma, né, onde que fala que ele foi preso em Cesareia por 2 anos, né? E outra também, essa última que vai dizer que ele foi preso em Roma, né? E essa, mais especificamente, essa data que ele está preso, não é aquela prisão, a mesma prisão que ele se encontra escrevendo a Timóteo, porque nós bem conhecemos que ele foi preso, levado para Roma, e quando chegou lá, a palavra do Senhor nos fala, nos dá a entender, né, que ele ficou como que um preso livre, né, um preso, prisão domiciliar, como nós falamos hoje. Está em uma casa, tem a liberdade de circular, né, dentro dessa casa, mas não pode, né, ausentar dali por muita distância. Uma prisão domiciliar. E já no final, dessa prisão dele em Roma, aí nós vamos entender, né, que é quando ele escreve para Timóteo, onde ele se encontra preso literalmente, já próximo do seu fim. Né? Mas essa prisão aqui, né, está dentro desses 2 anos, essa carta foi escrita dentro desses 2 anos, onde ele se encontrava com essa prisão domiciliar, onde ele podia receber visita, onde ele tinha uma liberdade ali, né, creio eu, ali por volta daquela casa, ou no quintal, vamos dizer assim, daquela casa, para circular, não podia sair, mas tinha uma liberdade de receber visitas, ser, né, ali visitado pelos irmãos. A data, irmãos, também é bem interessante. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas
na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, aquilo que eu já dei aqui na introdução, por cerca de 2 anos. Por cerca de 2 anos, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o verso 30, irmãos. Eu estou frisando aqui, irmãos, algumas passagens, Atos dos Apóstolos, que é aonde vai literalmente narrar, tá? O chamado de Paulo, ao início da igreja, o chamado de Paulo, vai narrar as viagens dele, né? As idas e as vindas, as prisões, outras que não está aqui registrada entre essas duas que eu fiz aqui menção, como a prisão de Filipos, que é bem conhecido, quando ele expulsa aquele demônio daquela moça e fala que ele foi preso na cadeia ali com Silas. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Então essa por isso que eu estou frisando aqui muitos versículos e muitas partes que cita, né, Atos dos Apóstolos, que está aí contido na sua lição. Você que está em casa também pode acompanhar aí na sua lição. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, né? A partir dessa primícia a data provavelmente da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, né? Tempo, né, tendo Tíquico como seu portador, ou seja, Paulo escreveu e o irmão Tíquico foi o que conduziu esse escrito até a cidade de Éfeso, aos irmãos, né, os Efésios. Aqui, irmãos, fica, né, essa introdução, melhor dizendo, não, esse primeiro tópico, né, aonde é a autoria, onde deixou bem claro aqui que é o apóstolo Paulo que escreveu, tá? Foi o apóstolo Paulo que escreveu, a forma como que foi escrito, né, que foi ali ele mesmo que escreveu, a data, né, o local que foi escrito foi na prisão, nessa prisão domiciliar, né? A data que é por volta, nós podemos afirmar, né, mediante esse estudo aqui, mediante o que está aqui na lição, é entre 61 e 62 da nossa era, né? Depois de Cristo, da nossa era cristã, né? Isso é o que nós podemos aprender aqui deste primeiro subtópico. Foi Paulo que escreveu, o chamado dele e a data, né, que foi escrito. Vamos partir já, irmãos, para o segundo subtópico, tá? O destinatário. Se Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu? Amém? Está dando início, irmãos? O segundo subtópico. Destinatários. Né? Se Paulo escreveu, tem para quem Paulo escreveu. E aqui nós vamos estar aprendendo para quem Paulo escreveu. Amém? Com mais detalhes, né? A cidade de Éfeso. Né, escreveu, né, aqui vai estar o primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Fundada por volta, nós vamos aprender um pouquinho a cidade de Éfeso nos dias de Paulo, tá? Fundada por volta do ano 1050 a.C., tá? Isso quer bem deixar bem claro, não é na nossa era cristã, foi antes do nascimento, do advento de Cristo, tá? Então, 1050 a.C. tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu, tá? Que é onde é que localizava. Nós estamos falando aqui a região geograficamente, né, falando da cidade de Éfeso. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 50 mil habitantes. Naqueles dias, irmãos, havia também cidade grande, tá? Isso aqui é bom deixar bem claro, que às vezes a gente fica, vamos dizer assim, com o queixo caído com as coisas que nós vemos hoje, tá? Então, se Nova Serrana, para os irmãos entenderem, se Nova Serrana tem 100 mil habitantes, cidade de Éfeso tinha Nova Serrana e mais 4 tanto cidade de Nova Serrana, tá? Então é uma cidade grande. Paulo não chegou lá e não pregou, não foi numa vila não, tá? Foi numa cidade grande, né? Vamos lá. Era conhecida, né? 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Tá? O que nós chamamos hoje, irmão,
de Olimpíadas, né? Nós bem sabemos que as Olimpíadas foi originada na Grécia. E a Grécia, naquele tempo, como eu já falei aqui, era perdão, irmãos, era uma cultura muito influente naquela época, né? E a cidade de Éfeso não era diferente. Tinha ali também, né, o seu anfiteatro, e eu posso falar com uma certa certeza, com uma certeza a respeito do tamanho, porque quando a gente não era ainda cristão, a gente tinha o costume de ir no estádio de futebol. E um dia eu fui na Arena Independência, que é localizada ali no Horto, no bairro do Horto, em Belo Horizonte, e a gente dá para ter uma noção o quanto que era grande, porque pelo tamanho que ela totalizada, cheia, vamos dizer assim, tem capacidade para 22 mil pessoas. E esse anfiteatro aqui tinha capacidade para 25 mil pessoas, ou seja, cabia 3 mil pessoas a mais. Então dá para a gente ter uma noção o tamanho que era, né? Aqui, irmão, nós vamos dar essa inicial aqui, é só falando sobre a cidade de Éfeso, né? A religiosidade, o segundo subtópico, né, do tópico 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, tá? O capítulo 19. Os versículos que fecham sobre essa parte da idolatria está no 27, como frisou aqui o comentarista da lição, e o 29. Mas o texto em si, a chegada de Paulo, a mensagem de Paulo, vai estar registrado do capítulo 23 até o versículo 23, do capítulo 19 até o versículo 41, onde nós vai estar lá ouvindo, vai estar lendo e acompanhando todo o contexto das pessoas que se levantou quando Paulo chegou e começou a pregar contra a idolatria e anunciar o caminho, como eles gostam de dizer ali naqueles versículos, né? Anunciar a Jesus Cristo, anunciar salvação, anunciar o verdadeiro Deus que não é feito por mão de homens, o verdadeiro Deus que não é adorado em um templo pagão, o verdadeiro Deus que não é adorado, né, com fingimento, com falsidade, mas sim adorado em espírito e em verdade. Amém? A igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou, o segundo subtópico do tópico 2, irmãos. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. 3 anos, irmãos. 3 anos, tá? Paulo evangelizou, né, a cidade de Éfeso e os seus arredores. Não foi só a cidade de 500 mil habitantes. Tá? Ele evangelizou a cidade e também os seus arredores, né? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na casa de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais de Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Aqui eu quero fazer uma pausa, irmão, porque esse texto é um texto bem claro, ele é bem claro e bem objetivo, onde vai nos dizer que os lençóis, né, os lenços, né, de Paulo eram levados pelos irmãos e curavam enfermidades e expulsavam demônios. Aqui quando nós vamos ler esse capítulo e entender o que Paulo estava fazendo ali, o chamado e a ordenança de Deus para a vida de Paulo, nós vamos entender o quanto que a cidade ela era idólatra e quanto ela era afundada no paganismo, na feitiçaria, no ocultismo, todo tipo de magia, todo tipo de invocação de espírito maligno, e quanto que as pessoas eram aprofundadas, quanto que as pessoas estavam mergulhadas nisso. Nós vamos entender por que até os
lençóis, até os lenços de Paulo curava, até os lenços de Paulo expulsava demônio. Ali era algo de Deus sobrenatural. Esse texto é bem claro, ele não é um texto normativo, ou seja, ele não é um texto que dá normas à igreja de Cristo Jesus. Ele não é um texto que normatiza, que fala assim, isso aqui se faça. Prova disso, nós vamos ler todo o Novo Testamento e nós não vamos ver ninguém levando lenço do Senhor Jesus, nós não vamos ver ninguém levando lenço de Pedro, nós não vamos ver ninguém levando lenço de Paulo, de João, de Tiago, dos demais discípulos, homens também cheios do poder de Deus, homens também cheios do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, homens que tinham, autoridade sobre espíritos, sobre enfermidades, sobre a morte, como o próprio apóstolo Pedro, quando ele chega, e ordena que aquela irmã que tinha morrido, em nome de Jesus, que ela se levantasse, ela se levantou, ressuscitou mortos, mas nós não vamos ver eles levar algo, por exemplo, lenço ou pedaço de pano do Senhor Jesus, mas sim, o que eles faziam? Eles traziam os enfermos e colocava, eles traziam os enfermos e trazia até o Senhor Jesus Cristo para que ele orasse, para que ele impôsse as mãos e eles eram curados. Amém? Que Deus possa abrir nossa mente. Esse texto não é normas, Infelizmente a gente vê hoje tantas coisas, no nosso meio, é água, é lenço, é rosa, tantas coisas assim, Mas isso não é norma da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, quando nós vamos olhar, é um texto isolado, é um texto que aqui se encontra de algo sobrenatural que Deus fez naquela região, e quando nós vamos ver o contexto desse texto que está lá, registrado também no capítulo 19, nós vamos entender que ali era um propósito exclusivo de Deus para mostrar, que não só aqueles espíritos malignos, mas que Deus, o Jesus, o Deus que Paulo pregava, tinha poder e tem poder sobre tudo e sobre todos, sobre os espíritos que eles invocavam e era escravizado por ele, o Deus que Paulo pregava, aquele Deus que curava, aquele Deus vivo, o Deus que não era feito por mãos de homem, por mãos de artífice, ele tinha poder sobre aqueles espíritos. Então ali era algo, que Deus estava operando e que Deus operou de uma maneira maravilhosa para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Como nós podemos ver na sequência do texto, fala que o nome do Senhor crescia e ia engrandecendo, ou seja, a palavra do Senhor não só cresceu no coração, não só achou espaço, guarida no coração daquelas pessoas, mas ia cada dia mais crescendo, cada dia mais pessoas ia convertendo ao Senhor a ponto de mágicos, feiticeiros, trazer os livros e queimar em praça pública, como está lá registrado nesse texto. Amém? Deus possa continuar nos abençoando. Vamos lá, irmão. Grandes líderes da igreja também passaram por ali, passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Áquila e Priscila. Timóteo também foi designado pelo próprio apóstolo Paulo para pastorear na cidade. Está lá em 1 Timóteo 1:3. E segundo Irineu, aqui no ano 130 a 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Tá? O apóstolo João, após a vinda dele da ilha de Pátimo, aqui segundo Irineu, ele também pastoreou, fez residência ali, morou na cidade de Éfeso e também foi um pastor da igreja de Éfeso, aí já no primeiro século da igreja, ou no segundo século, aqui no ano 130 ao ano 202. A saudação epistolar, o subtópico 4, irmãos, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todas os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O capítulo 1, o verso 1 da carta aos Efésios. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Como Pedro também chama, na primeira carta de Pedro, o capítulo 2, o verso 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Graça e paz, Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinados, quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera
que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, e a metrópole mais importante daquela região. A metrópole mais importante daquela região. Aqui alguns intérpretes, ou a maioria dos intérpretes, considera que a epístola era uma carta circular. O que é isso? Era uma carta que foi designada à igreja de Éfeso, a igreja que se residia na cidade de Éfeso, mas que essa carta, posteriormente, ela começou a circular nas demais igrejas. Ela começou a circular nas igrejas que se encontravam ali na região. É como se o pastor, de Belo Horizonte, o pastor presidente, de Minas Gerais inteiro, das igrejas de Minas Gerais, enviasse uma carta para a igreja de Nova Serrana, que essa igreja viesse para nosso templo sede ali, ia chegar com toda certeza na mão do nosso pastor presidente Eduardo Freitas, e posteriormente o pastor Eduardo Freitas ia achar por bem a levar uma cópia, ou fazer uma cópia desta carta, ou levar esta mesma carta a ser lida em todas as igrejas do seu campo. Assim é o que a maioria dos escritores acredita, que a carta de Éfeso foi escrita por Paulo, designada, levada pelo irmão Tiquico, a igreja mãe de Éfeso, e posteriormente essa carta não só ficou ali naquela igreja, mas ela começou a circular nas demais igrejas, Por eles notar e perceber que as doutrinas desta carta não interessavam não só a igreja de Éfeso, mas era um tratado com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar, prova disso e prova que eles estavam certos, que ela chegou nas nossas mãos hoje e é uma carta de fundamental importância para os nossos dias, para o nosso ensinamento da palavra de Deus. Então ele julgou, e se ele julgou assim, como a maioria aqui dos intérpretes acredita, ele julgou bem e acertou. Prova disso que ela hoje circula livremente, faz parte aqui do cânon do Novo Testamento, e está aqui inserida na nossa Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nome do Senhor e para a edificação das nossas vidas. Amém? Vou tomar uma aguinha aqui.